Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio nosso do SATcast. Hoje, de uma maneira um pouco diferente, vamos falar bastante de um produto que é integrado junto com o nosso sistema do SAT, né? Vamos falar de SAP. E nada melhor, né? E ninguém melhor para falar do que Alan Maggi, hoje nosso CEO, e também, né, tem uma vasta carreira aí nessa parte de desenvolvimentos em SAP. E daí hoje vai nos ajudar, né, a entender bastante esse mundo de SAP, né? Seja bem-vindo, Alan. Boa tarde. Dá um alô para a turma aí. Boa tarde, Cauê. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Falar de SAP é algo que eu gosto muito, né? Já há 15 anos de carreira. Vamos lá, vai ser um papo bem bacana. Não, é bem bacana porque geralmente eu sou da área comercial, o Alan da área mais técnica, né? Então tem bastante reuniões que eu acabo conduzindo na parte comercial, mas quando envolve uma parte técnica, geralmente é o Alan que me dá esse suporte. Então, acho que é bom esclarecer tanto para o nosso público que está acompanhando, para a nossa turma de casa aqui, vai aproveitar esse bate-papo também, né? Com certeza. Sempre gosto de dar meus pitacos nas reuniões de negócio aí, mas é legal contribuir sempre com o assunto. Beleza. Vamos falar, cara, falando de SAP. Dentro da manutenção, a gente conhece, né, alguns módulos do SAP. A gente sabe que tem alguns modelos de SAP agora. A gente sabe que tem o S/4HANA, tem o SAP. Fala um pouquinho para nós como que está o SAP no mercado hoje, né? Perfeito. A gente tem, como você até chamou de modelos, né, de SAP. Então, a gente tem clientes hoje que utilizam o SAP ECC, que é um pouquinho mais antigo. Temos alguns clientes que já estão no S4, né, que também é algo mais recente. É a SAP aplicando mais tecnologia nas soluções deles. A gente vê todo esse movimento de nuvem, né, joga para cloud. Então, isso também é a SAP se modernizando. Tem outro modelo da SAP que é um pouquinho menos utilizado, que é o SAP Business One, que é mirando empresas pequenas e médias ali, pegando os módulos talvez principais ali do SAP. Eu já vi gente falando do SAPão, né? Do SAP grande ali, do SAP Standard e trazendo. Mas esse ECC e S4 é algo mais aplicação, tem alguns que são para integração, é um pouquinho mais técnico, né? Mas de fato tem essas diferenças e a gente consegue navegar enquanto conhecimento, né, enquanto conhecedor do assunto em todos eles. Essa última versão, pelo que eu entendi da SAP, é algo que vai vir com tudo, até para substituir as versões anteriores, isso? Exato. Eu não sei precisar, acredito que daqui a 2 anos, mais ou menos, que vai perder, inclusive, o suporte no SAP ECC, né? Então, a SAP vai parar de dar a sustentação, vai parar de dar garantia, melhor dizendo, no produto. E faz sentido, né? A gente que é uma empresa de software, a gente entende que você sustentar 2 produtos de diferentes versões de tecnologia é muito complexo, é muito custoso. E é uma estratégia, queira ou não, também de mercado, né, para que as empresas também possam adquirir as novas versões de SAP. Legal. O SAP já é uma ferramenta bem consolidada, né, de mercado na área de manutenção, que é o que a gente vem falando hoje. Dentro da área de manutenção, a gente tem vários módulos ali, que é o SAP PM, MM, né? Fala um pouquinho dessas divisões aí, onde é aplicável dentro da área de manutenção, né? Perfeito. Dando até um passinho atrás, né, sobre o SAP, né? O SAP ele é uma plataforma com... É um RP? É o maior RP do mundo, né? Então, a gente tem desde o controle de folha de pagamento, passando por produção, material, transporte, tudo que envolva negócio de uma empresa, existe algum ou alguns módulos que atendem àquele negócio daquele cliente, certo? Então, trazendo agora para o nosso contexto de gestão de ativos, gestão de manutenção mesmo, o mais conhecido é o SAP PM, né? O PM, para quem não sabe, é Plant Maintenance, que é manutenção de planta, né? Se for ao pé da letra mesmo. Ali eu vou controlar o planejamento e fazer toda a execução da manutenção.
Mas eu tenho, dentro do nosso contexto, um módulo chamado AA, que é de gestão de ativos. Eu tenho o MM, que eu faço controle de materiais, né? Então tenho uma perna bem forte ali, né, dessa questão de reservas de materiais, consumíveis e afins. Já vi em alguns locais utilizando até o módulo de produção, que é o PP, na manutenção. Aí até a gente pode falar um pouquinho mais para frente em que cenário que foi. Vai ter uma perna da controladoria, porque se eu estou tendo custo, seja da pessoa, seja do material, também tenho que contabilizar isso. Isso que eu acho muito legal do SAP, sabe? Ele tem vários módulos, mas eles são integrados de fato ali e trazem uma solução bem robusta para qualquer tipo de negócio. Hoje a gente tem um modelo de negócio, hoje a SAP ela cobra por usuário, né? Então eu preciso, para utilizar o SAP, eu utilizo uma licença, é isso? Depende. O comum, e até algum tempo atrás era até o único forma de licenciamento, era por usuário. Mais recentemente existe o Digital Access, que é cobrado até por registro, por informação, né? Cada módulo, cada operação ali vai ter um pouquinho diferente, mas vamos supor assim que a cada ordem criada via uma integração vai ser faturado aquilo ali, sabe? Existem outras formas de licenciamento menos usadas, mas o mais comum é de fato por usuário. Legal, e agora até para aguçar um pouco a curiosidade do pessoal que está assistindo, né? Hoje a SAT trabalha com vários segmentos, né? E a gente vai falar de todos eles. A gente passa desde segmento ferroviário, a gente passa por a parte florestal, a parte hidroviária, e a gente observa que até quando a gente vai falar de plano de manutenção, dentro da própria empresa está customizado diferente um pouco outro, diferente de uma empresa para outra, né? Perfeito. Me fala um pouco assim, existe um padrão de plano de manutenção? Geralmente fala das 51 semanas, o plano de... Entendi, o mapa, né? O mapa das 51 semanas. Como que funciona esse plano de manutenção? Existe um padrão e depois as pessoas vão se adaptando e as empresas vão se adaptando ou não? É totalmente customizável? Como funciona hoje? Não é nem lá nem cá, né? Vamos lá. Eu vejo que existem diferenças entre empresas, né, de como é configurado, e até dentro das próprias empresas, diferentes áreas precisam configurar de forma diferente. Vamos pegar uma empresa que ela tem tanto a ferrovia, que quando a gente fala de trem, né, vamos chamar de trem mesmo ali, a locomotiva e os vagões, aquilo a gente chama de material rodante. Então ele roda, né, ele não fica estacionário, não fica fixo. É um tipo de estratégia. Aí eu tenho o ativo linear, que pode ser ou a estrada ou o trilho. Eu tenho um terminal onde desemboca aquela carga daquele trem, que daí já é outra área. Então pensa, só aqui eu tenho 3 cenários bem diferentes. Eu não posso dizer que para um veículo, vamos chamar assim a locomotiva, né, o material rodante, vai ter a mesma configuração que um ativo linear, que é fixo e ele é até extenso. O SAP ele tem as transações standard, que a gente chama as melhores práticas, né, de área para área. O esqueleto, né, o core mesmo ali da configuração acaba sendo parecido, digo assim. Então eu vou lá pensar, de X em X tempo eu preciso realizar uma atividade para que a vida útil daquele meu ativo, seja ele material rodante, seja ele linear, seja estacionário, o que for, que eu prolongue ou mantenha aquela vida útil. Perfeito. Aí eu tenho periodicidades ou medições. O que quer dizer isso? Porque todo mundo vai se identificar que eu dou sempre o exemplo do carro. Né? Eu tenho lá o meu carro, que a minha revisão é ou de ano em ano ou de 10 mil em 10 mil quilômetros, correto? Então, eu tenho essa de tempo e tenho o que a gente chama por contador ou por ponto de medição ali, que eu posso estourar os 10 mil quilômetros antes de um ano. No carro, se eu uso bastante, normalmente é o que acontece de fato. Para alguns ativos, para alguns planos de manutenção, faz sentido não ser por tempo. Então, aí já é a primeira diferença, né? Então, assim, a gente já tem.
Para alguns ativos, é uma manutenção muito espaçada uma da outra. Outros que rodam muito, eu preciso ter mais planos, mais periodicidades, né? Então, assim, já existem essas diferenças. E o que a gente vê até em algumas empresas é customização em cima do que o próprio SAP disponibiliza enquanto padrão. O que é essa customização? É desenvolvimento mesmo. O SAP, a SAP, né, ela permite customizações dentro dos clientes. Eles têm parceiros, né, que são as consultorias, que desenvolvem essas customizações. As famosas transações Z. Exato. As transações Z, né? Alguns clientes usam Y, né? Mas ficou conhecido pelo Z, né? Toda vez que a gente ouve, isso é Z, quer dizer que é customizado. Se eu for para outro cliente, eu não vou enxergar daquela mesma forma. Eu já vi, dentro de cliente, usar 100% Z. 100%. Então, assim... Não, e é errado? Não julgo o que é certo e o que é errado. Né? Para mim, o sistema ele tem que curar minha dor, certo? Se eu vou curar minha dor utilizando o standard ou vou curar a minha dor utilizando uma customização, eu não vou julgar. Tem os prós e os contras, né? A gente falou um pouquinho antes sobre a atualização de versão do ECC para o S4, por exemplo. Como que vai ser um cliente que está totalmente customizado dentro do ECC passar para S4? Não vai ser fácil. É impossível? Não é impossível. Mas terá um custo muito maior e custo não só financeiro, custo esforço mesmo, né, de como fazer isso. Então, não existe uma resposta de sim ou não para a tua pergunta. Não é nem lá nem cá, existe sim o conceito acaba sendo muito parecido, mas como eu vou aplicar isso na prática, aí vai de cliente para cliente, estratégia para estratégia e afins. Entendi. E até falando um pouquinho de estratégia, digamos que eu estou começando agora a minha área de manutenção e contratamos o ERP da SAP. Tá bom. Falando em gestão de ativos, eu preciso ter um início onde eu vou configurar, vou cadastrar o meu ativo, vou falar da minha árvore de ativo. Fala um pouquinho desse início desse cadastro até do plano de fato, né? Perfeito. Estou começando com o SAP agora na minha empresa. O que eu deveria de fazer? Legal. O que você recomenda? A gente vê isso para empresas que elas amadurecem muito rápido, elas já têm vários ativos. Pô, agora eu preciso de um... Sair do Excel para um... Perfeito. Como que eu faço para... queira ou não, a gente sempre... Eu sou um cara que fala muito contra, entre aspas, do Excel, mas se ele também está curando tua dor, tá ótimo, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de um RP, a gente tem por trás governança, falando, pô, cara, você precisa de um sistema para isso. Uma planilha ali, qualquer pessoa pode vir e mudar. Estratégias, uma planilha, você não consegue colocar muita inteligência para te ditar um plano de manutenção como um SAP vai fazer. Mas vamos lá. Eu tenho lá vamos pegar um case de, sei lá, uma transportadora, tá? Eu tenho lá uma frota e eu quero começar com o meu PM, né? Com o meu SAP. Eu preciso cadastrar cada um desses veículos, vamos chamar assim, dentro do PM. Eu vou cadastrar eles como equipamentos, né? Então, crio lá equipamentos. Vou cadastrar só o nível veículo? Aí depende da estratégia. Vamos supor que o teu motor é muito caro e eu quero controlar também a manutenção desse motor. Então, eu posso criar também um equipamento para o motor e colocar, quando você fala ali de árvore de ativo, colocar esse motor embaixo daquele veículo. Então, eu vou criando essa árvore de ativo. A árvore de ativo é isso, de fato. Você criar uma hierarquia, seja de equipamentos, seja de locais. Vamos supor que nessa mesma transportadora, eu tenho um galpão. Lá e tem uma esteira, por exemplo, que eu vou colocar lá as caixas para carregamento. Essa esteira também pode ser um equipamento, posso ter conjunto ali também, mas vamos manter simples, no simples. Então, vamos supor que eu tenho ali o galpão como local de instalação, a esteira também pode ser um local de instalação ou equipamento, fica a critério ali de cada cliente. E eu tenho um mancal daquela esteira, eu vou criar como equipamento. Então, eu tenho lá galpão, esteira, mancal. Nesse aqui eu já tenho 3 níveis. Isso que é legal.
um ativo voltando para que a gente falou de material rodante, né, que é o veículo, e eu tenho o estacionário ali, que é a esteira, dentro de um galpão. Então, atende esses dois cenários. Configurações, eu tenho alguns campos que farão sentido para um tipo de negócio, outros não fazem, tem várias coisas. Consigo colocar as características, né, desse... Vamos pegar o veículo, se ele é diesel ou gasolina, qual que é o número de eixos, carreta, não é? Tudo isso a gente consegue colocar lá dentro do SAP. Criei esse meu ativo. Beleza, vamos pensar no plano. Né? Então, o meu veículo precisa daquilo que a gente conversou, de 10 mil e 10 mil quilômetros. Vamos supor que no nosso caso, não é uma concessionária, não é o fabricante que vai realizar aquela manutenção. É dentro de casa, eu vou configurar lá no meu SAP. Então, eu vou colocar de 10 mil em 10 mil, ou de ano em ano, e crio uma estratégia. Né? A gente fala lá do mapa, né? Do plano de manutenção. O que vai ser feito, quando vai ser feito, quais são as listas de tarefas que a gente fala, né? O que precisa ser realizado dentro de uma manutenção de 10 mil quilômetros. Preciso trocar óleo, eu preciso trocar pastilha de freio, alguns exemplos ali, e a gente consegue colocar dentro de uma lista de tarefas o que vai ser realizado. Deu esse tempo, ele vai gerar uma ordem de manutenção para que seja executado esse serviço. Seja internamente, como é o exemplo que a gente está dando aqui, né? Que eu vou ter um mecânico dentro da empresa, ou eu posso fazer essa reparação externa. Né? Daí fica a critério como que vai ser a realização desse serviço. Então, eu tenho o ativo cadastrado, tenho o meu plano de manutenção cadastrado. Se eu for precisar de materiais para fazer essa manutenção, a pastilha que eu dei o exemplo, eu tenho um controle de estoque disso dentro da empresa? Está no SAP? Aí é a estratégia. Faz sentido? Tá? Não tá? Né? A gente vê cenários de estoques controlados via SAP e estoques não controlados. Né? Daí talvez seja mais uma etapa para a gente controlar. Então, e se eu tenho melhoria contínua, eu diria. E se eu tenho que trocar essa pastilha, mas eu não tenho módulo MM, é possível utilizar materiais no módulo PM, por exemplo? Se eu não tenho cadastrado, eu não consigo fazer essa utilização se não tiver a customização que eu comentei. Né? Então, eu quero controlar o consumível ali, mas não tenho dentro do SAP. Do SAP as is, se não tiver essa configuração, eu não tenho como fazer essa reserva de materiais, esse registro de fato. Existem outros softwares, né, que vinculados ali ao SAP a gente consegue fazer. Aí vai ser via integração, né? Então, existem... acho que a gente pode falar nos próximos episódios, né, de como que a gente consegue fazer isso, né? E, inclusive, temos cases, né, que o estoque não está dentro do SAP, mas eu tenho todo o registro, não dentro do SAP. Né? Então, tem esse viés. Legal, bacana. E dentro de estratégia também tem um mundo ali, né? Dentro de estratégia que a gente pode estar utilizando e aquilo que a gente falou. E dentro da mesma empresa existem estratégias diferentes ali para ser utilizado. O que você recomenda de estratégia ali? Dado que a gente sabe que eu tenho minha manutenção de 10 em 10 horas, seja ela qual for a parametrização, ela vai já ter uma transação que vai disponibilizar a ordem e status para realizado? Como funciona? Isso é automático? Essa ordem ela já está disponível? Quando você diz para execução? Para execução, Entendi. Então, vamos lá. A gente deu lá o exemplo do planejamento disso. Então, eu sei que de X em X tempo eu preciso realizar aquela lista de atividades, certo? Aquela lista de tarefas. O SAP, ele, como padrão, ele, quando vencer aquela condição ali, seja de tempo ou seja de contador, ele abre uma ordem de manutenção. Algumas empresas vão chamar de ordem de serviço, ordem de trabalho, mas acaba sendo o mesmo conceito. Né? Eu vou chamar aqui de ordem de manutenção. Essa ordem de manutenção, ela é criada como ABER, que é o status da ordem. De aberta, perfeito. A gente já viu algumas empresas fazendo liberação automática. Tá? Então, é criada uma customização ou uma configuração para que seja liberado. O que quer dizer esse ato de liberar? Vamos supor que você, Cauê, recebeu aqui uma ordem para trocar a escrita dessa caneca aqui. Beleza.
só que você precisa da tinta. Você precisa ir lá no almoxerifado. Para que você tenha acesso a lançar custos nessa ordem, ela tem que estar liberada. Tá? Então, quando a gente fala de liberado, é tanto esse liberado para campo, quanto parte contábil mesmo. Tá? Via configuração, dá para colocar quem que vai liquidar esse custo. O que quer dizer isso? Vai ser o centro de custo da área do Cauê? Ah, não, isso aqui é um projeto que todas as xícaras da SAT eu vou trocar a tintura delas. Então vai ter o que a gente chama dentro do SAP, que é um outro até submódulo, que é o PS, que é PEP. Então eu tenho lá um orçamento, foi liberado R$1 milhão para trocar as xícaras da SAT aqui. Então quem vai contabilizar esses custos vai ser o agregador ali de tudo que eu realizar nas diferentes ordens, vai ser esse PEP. Então, liberei, centro de custo, PEP, pode ser outra ordem, pode ser uma série de coisas. Beleza. Só que a maioria das empresas, elas colocam até mais uma etapazinha. Essa ordem está liberada, mas eu só vou dizer que ela está ok para execução, ó, que o mecânico mesmo, ou um supervisor pode destinar ao mecânico, quando estiver em outro status. Esse status ele é configurável. Dentro da ordem eu tenho o status de sistema, que é o lib, e é o que a gente chama de status de usuário dessa ordem, que cada empresa vai ter a sua. Às vezes é um status chamado prog, às vezes é um exec para execução, enfim, vai variar de empresa para empresa. Quem que faz essa alteração? O programador de manutenção, lá dentro do PCM. Uma coisa é o planejar. Muitas vezes quem planeja é engenharia de manutenção. Quem programa é já dentro até do PCM mesmo, porque aí eu estou falando que tenho 10 xícaras para trocar. Está vencendo hoje o prazo disso. O Cauê é um só. Então, você, Cauê, consegue trocar 2 xícaras por dia. Eu vou programar duas, e eu só vou colocando, vamos chamar do prog, né, daquele status ali de usuário, nos dias específicos para que caia lá para o Cauê executar aquele serviço de fato. Né? E quando eu falo de programação de recursos, desde recurso humano, material, grana mesmo, né? Então fica nesse sentido. Então o que diz que está disponível para execução, na maioria das vezes, é um programador dentro do PCM, que ele já fez todo o levantamento de recursos para executar aquele serviço. E aí sim ele libera para campo, que a gente fala, né? Para o mantenedor, para o mecânico, vai depender muito da nomenclatura, né? que se utiliza. Perfeito, eu acho que deu para mostrar um cenário bem completo, né? Desde a criação do plano, e daqui acho que dá para a gente aproveitar um pouquinho, falar um pouquinho até de dentro da própria oficina ou da própria planta, a gente consegue separar por centros diferentes, centro de trabalho. Fala um pouquinho dessas separações ali de centro, e não sei como é a nomenclatura. O conceito, né? Que é algo que fica também meio confuso para o pessoal. Eu estou na minha oficina, mas eu estou numa célula, ele está numa outra célula. Isso é separado através de como ali, né? Dentro do SAP. Aí a gente volta para o que é certo e o que é errado. O que atende a tua operação, né? Conceitualmente falando, vamos trazer. Eu tenho um nível centro. Centro, em inglês, ele é o plant, que é planta. Então, essa planta pode ser... a gente atende uma grande mineradora, né? É uma cidade. A gente já foi lá, eu e você já fomos nessa mineradora. É uma cidade. É um centro só, do jeito que está configurado. Se for pelo conceito que é uma mesma planta de mineração, tudo, tá certo, ok, né? Porém, eu já vi locais que eu tenho dentro do mesmo espaço físico vários centros diferentes, porque é tão grande, eles querem colocar um centro ou até chamar uma oficina de centro, também dá, sem problema algum, né? Mas teria alguma hierarquia acima de centro daí? Era empresa? É isso? Exato. Daí a gente vai trazer para a empresa, de fato, ali. Standard do SAP é isso, né? A gente tem ali o centro. Lembra que a gente falou sobre árvore de ativos, né?
dá para a gente fazer essa hierarquia como local de instalação. Então, eu vou ter, por mais que seja o mesmo centro, eu vou criar um local de instalação até com o mesmo nome desse centro. Eu já vi muito isso acontecer. Então, eu tenho lá, chamado de centro 1000. Eu vou ter tanto um local de instalação 1000, como um centro 1000. E vou criar vários locais de instalação por zona, por oficina, um local de instalação também. Já vi nesse cenário, tá? Então, a hierarquização dá para fazer dessa forma. E eu tenho outro conceito dentro do SAP PM, que é o centro de trabalho. O que é o centro de trabalho? Conceitualmente falando, é work group, um grupo de trabalho, né? Pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo de máquinas, se for uma manutenção autônoma, pode ser uma série de coisas, pode ser um agrupador de especialidade, um turno, vai depender muito. Então, vamos supor que eu vou criar um centro de trabalho para os mecânicos do turno 1 da oficina XYZ. Dá para criar um centro de trabalho? Dá. Tem hierarquia de centro de trabalho. Centro de trabalho tem hierarquia ali, você consegue fazer dessa forma. E o SAP permite eu alocar pessoas em centros de trabalho. Então, o centro de trabalho de mecânicos do turno 1 vai ter o Cauê e o Alan, inclusive com a capacidade produtiva deles ali, capacidade, quando eu digo, hora disponível, em qual dia e afins, né? Então, assim, dá para se fazer. Já vi empresas colocando o centro de trabalho como oficina. Tá errado? O que é certo, o que é errado? Eu sempre vou falar nesse sentido. Mas, conceitualmente falando, não é um local centro de trabalho. É um grupo de trabalho. Tá? Então, a gente até sugere quando entra e tal. Então, vamos criar, por mais que tenha um centro de trabalho para essa oficina, vamos criar um centro, então, aqui para ser o local, de fato, ali. E aí a própria empresa começa a criar legal. Então, eu posso criar mais centros de trabalho dentro da mesma oficina, seja da mesma planta. Dá e é até melhor que se crie. Você começa a criar essa separação. Até falando da parte contábil, eu consigo criar, por exemplo, um centro de trabalho para colaboradores próprios e um para terceiros, que os próprios vão gerar custo direto lá na ordem, os terceiros vão ser pagos por nota fiscal. Então, é legal que se crie. Também não vai criar um monstro que não consiga fazer a gestão, mas também não vai deixar tudo junto, que eu fico cego em gestão também. E a gente vê, assim, em várias falas suas, é possível isso, é possível aquilo. Como funciona quando eu estou implantando essa ferramenta na minha oficina? Geralmente é uma consultoria SAP que está junto com a equipe, ou geralmente vem o standard ali e a equipe acaba junto com o desenvolvedor SAP ali internamente tentando fazer? O que você recomenda ali? O que você que já passou por várias integrações, passou por várias implantações de SAP, né? O que você vê de boas práticas ali para a implantação de SAP? É um consultor? É uma consultoria? Eu acho que é um trabalho muito a quatro mãos, tá? E quando eu falo quatro mãos área negócio e área técnica, consultoria de fato, SAP, tá? Eu já tenho o meu processo, queira ou não, seja ele em Excel, seja ele no papel, seja ele no GIS, no quadro. Tenho o meu processo, queira ou não. Se eu cheguei até aqui, estou pondo SAP, deu certo até aqui, certo? Então, a gente não pode desmerecer todo esse conhecimento. Quando vem a consultoria, ela tem a visão de melhores práticas, tem a visão de mercado do SAP. Eu acho que é muito perigoso olhar somente para o que a consultoria fala. E as melhores consultorias sabem disso e por isso que eles trazem os key users que a gente fala, né? Os especialistas de negócio para sentarem na mesa e adequarem, não é adequar o processo ao SAP, né? Acho que os dois lados têm que ser maleável ali, para serem maleáveis para que a gente consiga ter um bom resultado. Então, eu vou muito por esse caminho. A consultoria SAP, ela vem, vou chamar basicamente de duas categorias de consultores. Eu tenho os consultores funcionais, que entendem sobre a configuração, entendem o negócio de fato ali do PM. Vamos pegar um consultor funcional PM.
ele tem uma visão de o que dá para fazer e o que não dá. O consultor ABAP, existem outros já hoje, ele programa, é código mesmo, desenvolvedor. Porque sempre alguma customizaçãozinha ou outra é necessário, né? E a própria SAP, eles têm um jeito legal que eles colocam pontos dentro do software. Vamos supor aqui, na hora que eu salvo uma ordem de manutenção, a própria SAP já deixou ali uma porta aberta para customização. Então, ó, quando você salva, você pode criar uma exit, que é o termo técnico, ali para customização. Vamos supor que a cada vez que eu fecho uma ordem, eu quero enviar um e-mail para o Cauê. Porque o Cauê tem que saber. Legal, é um processo ali que já se tinha, talvez, antes do SAP, que toda vez que fechava, o supervisor ia lá e mandava um e-mail para o Cauê. Não quero perder isso. O Cauê gosta, ele é um gestor e pretende ficar com isso. O ABAP, ele vai lá fazer toda essa configuração, daí, enfim, né, como que vai ser feito tecnicamente, fica a critério da arquitetura ali da solução. Mas aí, dentro da consultoria, eu tenho basicamente esses dois caras, tem outros também, integração, arquitetura e afins, mas vamos nos ater aqui a funcional e o técnico ali, basicamente. E eu trago esse key user, né, negócio do cliente mesmo, porque, queira ou não, quando a consultoria for embora, quem é o dono é esse key user aqui. Ele participou do projeto, ele também tem que propagar o conhecimento. Se precisar de uma customização, vão chamar esse cara, né? Algumas empresas chamam de normativo, né? Esse cara aqui, mas ele é o dono, vamos colocar aqui entre aspas, daquele processo dentro da empresa. Legal. Mas não basta conhecer muito SAP, né? O que a gente tem visto muito nos clientes que a gente entra, a gente vê que muitas pessoas conhecem do SAP e consultores e tudo mais, mas quando entra no negócio, aí a linguagem acaba não conversando, né? A gente tem essa facilidade, acaba passando por vários segmentos, e quando a gente vai, por exemplo, numa ferrovia, que é uma das nossas especialidades, né? Quando a gente vai conversar com a área cliente, com esses normativos, geralmente a gente entende muito da conversa deles. Então fica muito fácil a tradução do que eles precisam, do que a gente pode oferecer, né? Você acha que hoje também seria uma dica essa, eu procurar consultores que atuaram naquele meu segmento? Porque não basta ser a BAP do SAP. Quando eu vou falar de uma estratégia de manutenção, eu vou falar, cara, eu preciso disso. Para traduzir isso para a parte prática é um pouco perigoso também, né? E às vezes eu falo até que se perde muito tempo, né? Quando você conhece do negócio e conhece do tipo de segmento, facilita, né? Perfeito. Essa função, teoricamente, é o do funcional SAP. Tá? De eu ter trabalhado em vários segmentos, eu sei do que é possível dentro do SAP e tento aliar com a parte técnica dentro do cliente. Ele não vai ter total conhecimento, por isso que ele traz esse key user. Muitas vezes, como você bem falou, esses caras não falam a mesma língua. O key user sabe o que ele quer, mas não sabe explicar, né? Para dentro do sistema. Porque uma coisa é um cara que conhece SAP, consegue encaixar vamos supor que... Eu já peguei um caso legal. A pessoa chamava turma, ali o grupo de pessoas dentro da oficina dela. É a turma A, a turma B, a turma C. Para traduzir que essa turma vira um centro de trabalho, você tem que entender o que esse key user está querendo dizer com aquilo ali, né? Eu sei que é um caso bem até fácil dessa tradução, né? Mas trazendo para casos mais complexos, existe muito disso. Eu sempre, ao longo da carreira, eu sempre gostei de entender o porquê estavam me pedindo aquilo ali. Daí você vai ganhando essa casca, né? Então, se esse cara está me pedindo isso aqui, a dor dele é essa, eu consigo direcionar uma solução. Eu acho que o maior desafio do consultor PM é não ouvir o que o cara está falando, o que o key user está falando. É entender qual que é a dor dele. Esse que é o desafio. Porque muitas vezes o que ele está falando é um sintoma, é uma consequência,
ou ele não está sabendo explicar de fato qual que é a dor e acaba acontecendo aquele negócio de eu entrego ali para ele o que ele me pediu e não cura a dor, cara. Não é o que ele precisava. Não era o que ele precisava, entendeu? Então, eu acho que se for falar de dica, como você falou, né? Seja para uma consultoria, para um consultor, de fato, é focar na dor daquele cara e depois na resolução dessa dor, né? Aí você começa a entender negócio, de fato. A gente tem algumas funcionalidades dentro do software, né? Que não foi o cliente que pediu explicitamente, mas entendi o porquê que ele tá pedindo aquilo ali, qual que é a dor que vai curar, e a gente traz algo até que ele não estava esperando. Putz, era isso aí mesmo. Você desperta no cara aquele desejo, né, seja do software, da solução, enfim, né? Eu sempre gosto de focar na solução da dor. O software é meio, né? O software não é fim. Sempre falo sobre isso. Seja o SAP, seja SAT, seja o que for. O software é meio de se conseguir algo. Não é um objetivo final. Esse que é o ponto. Perfeito, cara. Eu acho que tem muito assunto aqui, né? Vocês que estão nos acompanhando, né? Estamos chegando ao fim aqui. Esse é o primeiro episódio que nós estamos fazendo aqui para falar dessa parte de SAP. Tem muita coisa para a gente fazer de bate-papo ainda, né? Para você que ainda não nos segue, ativa o sininho aqui para receber essas notificações. Assina o nosso canal, que em breve a gente vai estar com o segundo episódio, falando um pouquinho mais de SAP, já falando de estratégia na prática, né? Como que eu vou controlar essa parte de execução depois, né? Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar de SAP, né, Alan? Agradeço aí pelo tempo e disponibilidade e agradeço você que nos assistiu até o final desse vídeo aí, né? Um grande abraço, Alan. Passo a palavra para você para desejar uma boa tarde a toda a turma aí. Obrigado, Cauê, pelo convite. É sempre um prazer, é um assunto que eu gosto. Eu nem sei quanto tempo a gente ficou conversando aqui, então é algo que realmente não é porque a gente está gravando. Se alguém me parar na cozinha e começa a falar sobre o assunto, a gente começa a desenvolver e isso é algo muito bacana. Agradeço também o pessoal que assistiu e temos bastante assunto nessa série aí, né? Forte abraço. Forte abraço, até a próxima, pessoal.